Enquanto eu estava orando, Deus me deu uma palavra. E Deus me falou assim com muita clareza da palavra. E assim, mais clareza ainda, de uma forma tão poderosa, que ele falou o lugar. Porque às vezes Deus, ele fala comigo qual é a palavra, mas ele fala o versículo assim, ou me dá um flash daquela palavra, mas aí eu vou procurar o endereço da palavra. Hoje Deus falou de uma forma tão específica que ele me deu o versículo, né, da palavra. Ele me deu o versículo específico. E eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor, queridos, pelo amor de Deus, pelo zelo de Deus. E quem já está aqui nas lives há algum tempo, alguns anos, tem irmãs que estão comigo aqui há 4 anos, ininterruptamente, e como que Deus tem nos feito crescer, desenvolver, ampliar, construir, como que Deus tem forjado, né, o nosso caráter, como que Deus ele tem alentado o nosso coração. Quantas vezes pessoas entram nesse lugar aqui desistindo, cansado, sobrecarregado, e Deus fala assim: ei, eu tô contigo, ei, eu vim aqui para te dar uma palavra, para te dar um alento, para te dar uma direção, para sustentar você. E uma das questões que estar, né, todo dia, tem quase, acho que vai fazer 5 anos de devocional, né? 5 anos que eu tô aqui o tempo inteiro, né? Trazendo uma palavra, orando pelas pessoas, fazendo as lives. As lives começou lá às 5 horas da manhã, e aí eu mudei o horário para 6, depois eu mudei o horário para 7, e nós estamos às 7, já faz uns 2 anos que a gente está no devocional às 7 horas da manhã. E como Deus tem ministrado ao coração das pessoas, como Deus tem trago vida, transformação. Queridos, eu conheço pessoas que elas nunca fizeram parte de nenhum programa que eu vendo. Eu vendo imersão, vendo mentoria, eu faço projetos. Nunca fizeram nenhum projeto do que eu vendo como mentora, como treinadora, mas elas estavam aqui na live, elas estavam aqui ouvindo a palavra, e elas viveram processos de transformação dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, dentro da vida financeira, dentro da vida emocional. Então Deus é aquele que faz, Deus é aquele que fala, Deus é aquele que ministra. E se você abre o seu coração e você diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Ele é o Deus que vem e ele restaura você. E uma das palavras que Deus me deu hoje, nessa manhã, foi a respeito do de repente de Deus. Talvez você esteja em várias situações da sua vida que você não consegue ver saída, que você já orou, que você já clamou, que você já buscou e que você ainda não viu um romper. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus do de repente. Talvez você entrou aqui hoje nessa live só para ouvir isso. Talvez você entrou aqui nessa live porque você já está como alguém que perdeu as forças e está desistindo no meio do caminho. Alguém que falou assim: olha, eu não dou conta mais, eu já pedi direção, orientação de Deus e eu não consegui ouvir a voz de Deus. Deus te trouxe aqui só para dizer para você: eu sou o Deus do de repente. O Deus, queridos, o de repente. Eu não sei se você já viveu experiências onde de repente tudo muda. Onde de repente você recebe a cura, de repente a porta financeira se abre, de repente seu marido se transforma, de repente seu filho aceita Jesus, de repente o Senhor muda cativeiros na sua vida. Nessa manhã, Deus te trouxe nesse lugar para que você entenda que Ele é o Deus do de repente. De repente. Não é do nada, mas de repente.
Deus faz coisas que você nem estava esperando, aguardando, mas Ele vem. Ele vem, muda e transforma a ambiência, o lugar e traz reestruturação para a tua vida. A palavra de Deus, ela se encontra em Atos 16. E a palavra do versículo 16 também diz assim: certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma... Glória a Deus. A Ana falou que acabou de entrar aí, Deus confirmando a palavra profética que deu no dia 29/3. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração. Faça um lugar de oração para a tua vida. Tenha um lugar de oração, sabe? Aprenda a se mover em direção a esse lugar. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e Silas e, gritando, dizia: esses homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e Paulo ficou indignado, voltou-se e disse contra o espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere mais profundo e interior e lhe prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. E os outros presos ouviam. E eu quero que você grave essa palavra 26, que diz assim: e de repente, repete para você assim, ó, coloca a mão no seu coração assim e diga assim, ó, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E as correntes de todos se soltaram. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã e enche-nos com a tua presença, a tua palavra, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Queridos, em primeiro lugar, Paulo e Silas, eles estavam caminhando e cumprindo um chamado e uma direção do Espírito Santo do Senhor. Enquanto eles estavam se movendo na direção que Deus tinha dado, o inferno se levantou. O inferno se levantou contra Paulo e Silas para, de alguma maneira, paralisar o que eles estavam fazendo. Eu conheço muitas pessoas que elas dizem assim: olha, eu vou parar porque tá dando tudo errado. Eu vou parar porque, meu Deus, eu entrei em prisões, a coisa tá feia, eu tô apanhando da vida, as pessoas estão falando mal de mim, nada tá dando certo e não é de Deus. Não é de Deus que tá dando tudo errado. Queridos, nem tudo que a coisa tá virada
diz que não é de Deus. Você precisa aprender a discernir pelo Espírito Santo. Porque tem muita gente, inclusive aqui hoje nessa live, tem pessoas que desistiram de projetos, pessoas que desistiram de orientações que Deus tinha dado para a tua vida, porque tudo deu errado. E você concluiu, pela sua mente racional, se está dando tudo errado, é porque Deus não é comigo. E o Senhor está dizendo para você, pode voltar a fazer aquilo que eu te disse para fazer. Pode voltar a se mover de acordo com aquilo que eu disse para você se mover. Porque diante das tempestades, diante das dificuldades, diante, queridos, da provação, não define. Não pode definir. Ah, porque Deus não é comigo, porque está dando tudo errado. Então Deus não era com Paulo, Deus não era com Silas. Só que a palavra de Deus, queridos, nos prova, nos comprova que o Senhor enviou Paulo e Silas. O Senhor tinha algo para fazer através da vida de Paulo e Silas. Só que eu quero te dizer, Paulo e Silas precisavam passar pela prisão. Ouça isso. Ouça isso. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você não gostamos de passar pela prisão. Eu e você não queremos passar pela prisão. Prisão é ruim demais. Ser açoitado é ruim demais, ser humilhado é ruim demais, ser envergonhado é ruim demais, passar por prova é ruim demais. E aí é mais fácil desistir do que permanecer. É mais fácil murmurar do que glorificar. É mais fácil dizer Deus não é comigo do que erguer as suas mãos e dizer Senhor, eu te louvo, apesar de não estar entendendo nada. Eu te exalto, Senhor. Eu te glorifico. E tem um louvor que diz assim, ó. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Tem coisas, queridos, que em meio à bonança, em meio à alegria, em meio às vitórias, em meio às celebrações, a gente não cresce, a gente não desenvolve. As competências, as habilidades, a força, a capacidade, os testemunhos que muitas vezes Deus quer gerar em nós. Não existe testemunhos, queridos, se não houver guerra, se não houver prisões. Todos os testemunhos que Deus me deu foi diante de guerras, diante de prisões, diante de açoites, diante de dificuldades. Ele é o Deus que inclusive utiliza o problema para forjar o nosso caráter, para nos levar para lugares que nós nunca iríamos se o nosso caráter não tivesse forjado. Tem coisas que Deus ainda não pode fazer por você por conta da tua imaturidade. Tem coisas que Deus ainda não pode fazer por mim. Tem orações que Deus ainda não pode responder. Porque eu ainda não cheguei nos lugares que Ele queria que eu chegasse. Que você ainda não chegou nos lugares que Ele queria que você chegasse. E é por isso que Ele vai nos forjando. É por isso que Ele permite que a dor nos alcance. É por isso que muitas vezes nós adentramos em prisões que nós não entendemos. Paulo e Silas, queridos, estavam indo para a oração. Eles estavam dando o seu melhor. Eles estavam fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso. Mas ainda assim, no meio do caminho, existe uma situação onde Paulo repreende um demônio.
Sai, diabo, da vida dessa mulher. Sai, espírito de adivinhação da vida dessa mulher. E ele se mete num vespeiro. Ele se mete em um lugar onde Satanás e seus demônios se levantam e falam assim, peraí, você vai ver o que eu vou fazer com você. Quantas vezes Deus te levanta para uma grande obra? Quantas vezes Deus te levanta para se posicionar diante do reino espiritual? Quantas vezes Deus tem levantado você para ser alguém que faz a diferença no lugar onde você trabalha? Quantas vezes Deus tem levantado você lá, naquela escola, onde você é professora, onde você é luz, no meio daquele povo? Quantas vezes Deus te levanta em lugares e Satanás se levanta com seus demônios para denegrir a sua imagem, para falar mal de você, para te enfiar dentro de uma prisão, para calar, amordaçar a sua boca e paralisar os seus pés? Quantas vezes, em meio a fazer aquilo que Deus te disse para fazer, o inferno se levantou para parar você? Mas eu quero dizer para você, todas as vezes que você começar a perceber a resistência no reino espiritual, o levante de Satanás e seus demônios, acredite, você está no caminho certo, você está na direção certa. Deus tem algo para fazer na tua vida e através da sua vida. Tem pessoas que estão aguardando a palavra profética que Deus colocou no seu coração, na sua boca. Acredite, acredite. Presta atenção. Paulo e Silas precisavam passar pela prisão. Tinha um homem lá, tinha um carcereiro, que ele precisava de um milagre. Tinha um carcereiro que precisava ser salvo. Tinha prisioneiros naquele lugar que precisavam ser salvos. Tinha pessoas ali que precisavam de milagre. Tinham pessoas ali que estavam esquecidas pelo mundo, pela sociedade. Talvez tinha lá naquela prisão pessoas como Paulo e Silas presos injustamente. Injustamente. Só que Deus usa da vida de Paulo e Silas para levar para dentro daquele lugar, para que eles pudessem ser canais de Deus naquele lugar. Só que eles reconheceram a atmosfera espiritual. Eles reconheceram o agir e o mover tanto do reino das trevas quanto do reino da luz. E eles se posicionaram para cooperar com Deus para o milagre. Eles se posicionaram para cooperar com o Senhor, para o agir sobrenatural de Deus. E eles, ao entrarem naquela prisão, a ser colocado no fundo daquele cárcere, a ter os seus pés presos no tronco, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não amaldiçoaram. Quantas pessoas, queridos, estão na prisão e estão permanecendo na prisão por conta da sua postura e do seu posicionamento. A prisão é um lugar de passagem. A prisão é um lugar de aprendizado. A prisão é um lugar que muitas vezes Deus vai te usar para socorrer outros prisioneiros. Deus usou José para socorrer o copeiro. O padeiro morreu, mas Deus usou José para socorrer o copeiro. Deus usou Paulo e Silas para socorrer várias pessoas que estavam ali presas, mas também para resgatar a vida do carcereiro e da sua família inteira. Eu quero que agora você pense na sua prisão. Qual é a prisão que eu tenho passado? Qual é a prisão que eu tenho vivido? Qual é a dor que eu tenho carregado na minha vida? Qual é a área da minha vida que eu estou aprisionada? O que eu aprendo com essa prisão? Quem eu posso ajudar
em meio a essa prisão? Quem são as pessoas que eu posso estender a minha mão em meio a essa prisão? O que eu posso fazer aqui nessa prisão que vai trazer o de repente de Deus para minha vida? Paulo e Silas, queridos, eles tiveram uma postura e um posicionamento completamente diferente da maioria das pessoas. Ao invés de reclamar, murmurar, dizer Deus não é conosco. Quantas vezes, diante de lutas, de provações, de prisões, você diz, olha, Deus não é comigo. Você murmura, você reclama, você amaldiçoa. Paulo e Silas, eles entenderam, o reino espiritual está querendo nos aprisionar. Nós mexemos com o vespeiro de Satanás e seus demônios. Vamos nos posicionar firmados naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. E eles começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram a engrandecer a Jesus. Eles começaram a trazer palavras de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. E enquanto a palavra diz, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E as pessoas que estavam ali aprisionadas ouviam. Ouviam o louvor e a oração de Paulo e Silas. Chicoteados, machucados, feridos. Mas eles utilizaram de uma das armas espirituais mais poderosas que existe. Louvor, oração. E eles começaram a orar e a louvar a Deus. E a palavra de Deus diz que de repente, veio um terremoto. De repente, Deus veio naquele lugar. Deus tomou aquele ambiente. De repente, o Senhor enviou anjos para gerar naquele lugar um terremoto. Queridos, a nossa postura e o nosso posicionamento diante das prisões da nossa vida vai estabelecer um agir de Deus ou um agir maligno. Acredite, quantas pessoas estão aprisionadas na murmuração? Quantas pessoas estão aprisionadas em reclamar, em amaldiçoar, em achar que eu vou reclamar, não vai dar certo, nada vai acontecer, Deus não é comigo, eu não sei porque eu estou passando isso, eu não merecia. Quantos estão nesse lugar? Será que Paulo e Silas mereciam estar dentro daquela prisão? Mas eles precisavam passar por lá. Talvez aquele carcereiro algum dia fez uma oração assim e disse, Pai, tem misericórdia de mim. Talvez aqueles prisioneiros, e provavelmente tinham inocentes dentro daquele lugar. Talvez eles disseram assim, Deus, me socorre, restaura a minha vida, muda a minha história. Queridos, e acredite, às vezes Deus permite você adentrar em prisões para resgatar pessoas que estão dentro dessas prisões. Talvez Deus muitas vezes permite você passar por prisões só para te entregar a chave, para que você possa ser canal de Deus para a vida de outras pessoas. Para que você possa ser uma voz de vida, uma voz profética para a vida de outras pessoas. Quantas pessoas, queridos, durante a minha jornada de vida, quantas pessoas que Deus usa a minha vida para resgatar pessoas. Pessoas de crises emocionais, pessoas que estavam em depressão, pessoas que desistiram de viver, pessoas que tentaram suicídio. Porque eu passei por prisões e Deus me deu chaves para que eu tivesse autoridade para ajudar pessoas. Entende isso? E essa manhã, Deus te trouxe aqui
Maiara, para dizer para você que de repente chegou o dia de voltar. Que de repente é hora, Maiara, que mesmo que seja difícil, você levantar as suas mãos para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me arrependo, Senhor, de ter pegado um caminho que não glorificou o teu nome, mas hoje eu decido voltar. Hoje eu decido, Senhor, a voltar a dar passos na tua presença. Ajuda-me, fortalece-me, sustenta-me, capacita. Hoje é dia de retorno, hoje é dia de sair de prisões. Hoje é dia de viver o novo de Deus, os de repente do Senhor. Hoje é o dia aonde você vai erguer as suas mãos. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga entender racionalmente o que está acontecendo. Para de querer entender tudo. Para de querer entender tudo. Para de querer entender tudo. Tem coisas que eu não entendo. Mas eu vim te adorar, Senhor. Tem coisas que eu não sei. Mas eu creio, Pai. Eu creio no teu de repente. Eu creio na tua direção. Eu creio, Senhor, no teu mover sobrenatural sobre a minha vida. Eu creio. Eu creio, Pai. Eu creio que todas as coisas, elas cooperam na nossa direção. E Paulo e Silas, queridos, eles viveram os de repente de Deus. E a palavra de Deus diz que houve um violento terremoto. Os alicerces da prisão foram abaladas e imediatamente, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Hoje é dia de portas se abrir. Hoje é dia de correntes se soltarem da sua vida. Hoje é dia de portas se abrir. E hoje é dia de correntes se soltarem da sua vida. Eu não sei qual é a prisão que você está. Eu não sei se você está em uma prisão financeira. Eu não sei se você está numa prisão emocional. Eu não sei se você está numa prisão na sua família. Eu não sei se você tem vivido prisões em diversos... Vai com Deus, meu filho. Em diversas áreas da sua vida. Eu não sei qual nível de prisão você tem vivido. Mas eu quero dizer para você que Ele é o Deus do de repente. Que a porta que você tanto clamou, hoje é o dia dela se abrir. Que a porta que você estava aguardando, hoje é o dia dessa porta se abrir na tua vida. Hoje é o dia das correntes se soltarem da sua vida, para que você possa viver o novo de Deus para a tua jornada de vida. Paulo e Silas precisavam passar pela prisão. Tinham pessoas ali que precisavam de uma palavra. Tinham pessoas ali que precisavam de resgate. Tinham pessoas ali que Deus queria usar a vida de Paulo e Silas para que eles fossem libertadores naquela ambiência e naquele lugar. Naquela ambiência e naquele lugar. E nesse dia, estabeleceu um versículo. Nesse dia, o Espírito Santo se revelou para Paulo. E um versículo foi estabelecido. E por conta disso, eu e você recebemos uma promessa extremamente poderosa para a nossa vida. Que nós podemos nos apegar a essa promessa, crer de todo o nosso coração e viver a verdade dessa palavra. Nesse dia foi estabelecida uma promessa que diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Você pode pegar essa palavra. Você pode pegar essa palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Porque Paulo e Silas passou pela prisão. Porque Paulo e Silas se permitiram ser usados por Deus. Ao invés de murmurar, reclamar, amaldiçoar, eles ergueram um louvor, adoração e oração ao Senhor.
por conta disso. Vidas naquele lugar foram restauradas, libertas, transformadas. E nesse dia se estabeleceu uma promessa, não apenas para as pessoas que estavam naquele lugar. Se estabeleceu uma promessa que tem alcançado gerações e gerações e gerações. 2000 anos depois, nós estamos aqui e nós dizemos ao Senhor, Pai, nós tomamos posse dessa promessa. A promessa que diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é só eu. Não é só para mim. Eu tenho uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a sua prisão seja dentro da tua família. Talvez sua prisão seja de um casamento que você tem orado há anos. Mas você vai se apegar a essa promessa. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Serão salvos tu e a tua casa. No nome de Jesus. E nessa manhã eu quero profetizar o de repente de Deus sobre a tua vida. Nessa manhã eu quero profetizar portas se abrindo na sua vida. Nessa manhã eu quero profetizar correntes sendo arrancadas dos seus pés e das suas mãos. No nome de Jesus. E você vivendo o novo e o sobrenatural de Deus. Eu quero, no nome de Jesus, te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. E você, no nome de Jesus, pela fé, usar a sua imaginação para você adentrar em tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você respire profundamente. Espírito Santo, toca a mente e a imaginação dos teus filhos nessa manhã. E que eles possam entender o teu chamado e o teu propósito. Eu quero que você veja qual a área da sua vida que você está aprisionada. Talvez seja emocional, familiar, espiritual. Talvez você seja como a Maiara, que entrou aqui e se desviou da presença de Deus, do caminho. Está fraca, fragilizada. Mas hoje Deus trouxe ela aqui, nesse lugar, para ela dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo das decisões que eu tomei. E hoje eu volto para a tua presença. Hoje eu volto. Hoje eu volto para a casa do meu Pai. Talvez a sua prisão seja emocional. Talvez você tenha sido abalado pela ansiedade, pela depressão, pelo medo, pela desesperança, pela angústia. Mas hoje Deus quer te alcançar com a paz. E eu quero que mesmo que você não entenda, que você levante as suas mãos para o céu e você diga assim, Senhor, eu te adoro. Eu exalto o teu nome e eu bendigo a tua presença. Pai, eu te louvo, eu te exalto e eu bendigo a tua presença. Pai, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome e eu sei que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero que você veja, que você possa ver com os olhos da sua alma, com os olhos espirituais, que você veja as correntes que estavam prendendo seus pés e as suas mãos sendo quebradas, que você veja os anjos do Senhor trabalhando ao seu favor e que toda corrente está sendo arrancada dos seus pés e das suas mãos e que você está apta para caminhar, para prosseguir no plano, no projeto e no propósito de Deus. E eu quero que você veja com os olhos da fé a resposta da sua oração. Eu quero que você veja a resposta da sua oração.
Quero que você veja, Maiara, você na presença de Deus, com as suas mãos erguidas, levantada, adorando, exaltando o nome de Jesus, sendo usada com poder, com graça, para ministrar a outras vidas que estão perdidas. Você fortalecida no Senhor, lendo a palavra, se envolvendo com a presença do Espírito Santo, tendo experiências incríveis com o Senhor. Veja a resposta da sua oração. Veja a resposta da sua oração, porque hoje é o dia do de repente do Senhor. Hoje é o dia de portas abertas. Pai, no nome de Jesus, sela, Senhor. Sela, Pai, o nosso retorno nessa manhã. Ó Deus, sela a tua palavra nessa manhã. Ó Deus, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Que haja cura nesse lugar. Que haja restauração nesse lugar. Que haja prosperidade do Senhor nesse lugar. Que correntes, Pai, sejam arrancadas dos pés, das mãos. Que correntes, Senhor, sejam retiradas. Mas que no nome de Jesus, na autoridade que há, Senhor, no teu nome, que é o nome mais poderoso, que no nome de Jesus, vidas hoje possam experimentar os de repente do Senhor. Eu creio, Pai, eu creio nesse de repente, eu creio nesse de repente, eu creio, Senhor, nessas portas abertas, que prisões se abram nessa manhã. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem, prisão se abra no nome de Jesus. Prisões emocionais se abram em nome de Jesus. Toda ansiedade, depressão fora. Traz a paz que excede todo entendimento, Jesus. Traz a paz que excede todo entendimento. Que testemunhos sejam construídos aqui nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém e amém. E seja engrandecido, louvado e exaltado o nome de Jesus.